Então, a Joquebede falou com Miriam, vai lá, coloca o seu irmão no cestinho que eu preparei e coloca ele na margem do rio e vai olhando de longe. Por que ela fez o cesto de junco? Sabe o que é o junco aqui? Papiro. E uma coisa curiosa que a gente descobre que naquela época o Nilo tinha hipopótamo e crocodilo. Só que eles acreditavam que o cheiro do papiro espantava esses bichos. Então ela, talvez acreditando nisso, colocou o menino num cesto de papiro, porque aí não tinha risco de um animal chegar. Aí teve um dia que aquele grupo estava crescendo demais. E qual que era o grande medo dos faraós? Essa foi a 18ª dinastia. Quando a gente estuda isso em egiptologia, a gente chama essa de a 18ª dinastia. Qual era o grande medo? Que o Egito caísse de novo nas mãos de estrangeiros. E o que aconteceu na época dos Ixos? Eles vieram num sistema migratório para o Egito, chegando no Egito, e lá eles cresceram e, num momento de fraqueza política, tomaram o poder. Agora os escravos também estavam crescendo demais, especialmente os hebreus. Qual o risco? Eles vão tomar o poder. Então, peraí, vamos mandar matar. Fala com as parteiras que todo mundo que tiver filho homem, elas mandam matar. Só que no início as parteiras não mataram os meninos, elas tiveram dó. Aí o faraó pegou e falou, vai ter que matar. E numa dessas situações, uma mulher judia, ou melhor, hebreia, chamada Joquebede, ela deu à luz a um menino. E ela tentou segurar o máximo que podia o menino. E não teve como. Aí ela teve uma estratégia. Ela colocou o menino, alguns acreditam, Tiago, e existe essa possibilidade, que ela não deixou o menino à deriva no rio assim, seja lá o que Deus quiser, não. Ela levou até lá no... Parece que, e dá a entender no texto bíblico, eu trabalho com essa possibilidade, que ela deixou de propósito. Ela sabia a hora que a filha do faraó vinha tomar banho. Mas a pergunta que pode fazer é o seguinte, mas por que ela ia entregar o filho para os egípcios que queriam matar? Quando eu pego a história egípcia, eu tenho uma provável resposta para isso. Lembra que eu falei que as famílias estavam casando irmão com irmão? Aí teve um faraó chamado Tutmoses I. Tá certo? Tutmoses I. Aí ele teve uma filha chamada Hatshepsut. Só que esse Tutmoses I, ele não era de sangue real. E ele tinha uma amante. Aí com a amante, ele teve um filho que também se chamava Tutmoses. Ele obrigou a Hatshepsut a casar com o meio-irmão bastardo dela. Novinha ainda, criança. E para piorar, a Hatshepsut só teve uma filha. E o marido dela, que era um banana também, ele também tinha um amante e teve um filho homem com a amante. Qual que era o medo da Hatshepsut? Eu não tenho filho homem. O filho do meu marido, que já é meu irmão bastardo, com a amante, tem mais chance de subir o trono do que eu. Caramba, caso de família mesmo. Caso de família. Caraca, meu Deus. Velho. Agora imagina o drama da Hatshepsut. Eu preciso de um filho homem. E isso eu resgato pela arqueologia. Por isso que, vou surpreender vocês, diferente do príncipe do Egito, o faraó do Êxodo não foi Ramsés. Porque essas histórias todas devem ter acontecido na 18ª dinastia, depois eu posso explicar por quê. Mas antes de falar como é que foi falar a estratégia de Joquebede. A Hatshepsut precisa de um filho. Era uma menina que já estava obrigada a casar com o cara lá, e como eu falei, quando ela casa com ele, ela vai ter uma filha chamada Neferuri, que vai morrer criança também. Ela estava banhando no rio Nilo. O rio Nilo era considerado pelos egípcios um deus, o deus Rapi. Então, a Joquebede falou com Miriam, vai lá, coloca o seu irmão no cestinho que eu preparei e coloca ele na margem do rio e vai olhando de longe. E deixa o cestinho ir até onde está a princesa. Por que ela fez o cesto de junco? Sabe o que é o junco aqui? Papiro. É o papiro, que tem papiro demais lá. Tem cestos de papiro no Egito. E uma coisa curiosa que a gente descobre, que naquela época o Nilo tinha hipopótamo e crocodilo.
Tinha muito hipopótamo e crocodilo no Nilo. Só que eles acreditavam que o cheiro do papiro espantava esses bichos. Então ela, talvez acreditando nisso, colocou o menino num cesto de papiro, porque aí não tinha risco de um animal chegar. Caramba. E foi boiando, até que a Hatshepsut viu, e quando ela tira o menino da água, aí vem a questão do nome de Moisés. Ela tira o menino, ela vê que é hebreu, porque ele estava circuncidado. Mesmo assim, ela aceitou por quê? Raciocina comigo. Ela estava banhando no rio Nilo, Que é um deus, numa cerimônia religiosa, como os hindus banham hoje lá no rio Ganges. Eu quero um filho. É o que ela estava pedindo. Eu quero um filho. E quando ela abre o olho, o que aparece boiando na água? Caramba. Um filho. Obrigado, os deuses atenderam minha prece. É um hebreu, mas cavalo dado não se olha o dente. Aí olha que interessante, por que a Bíblia fala que ela chamou o filho de Moisés? Essa é uma grande polêmica entre os hebraístas, os estudiosos, porque Moisés, Moshe em hebraico, não tem nada a ver com água. Nem a raiz é parecida. A água é maim em hebraico. Alguns já tentaram desde a época de Jesus, com Flávio Josefo, que Moisés talvez seria de Maiá, água, mas ninguém sabe. Eu tenho uma hipótese. Olha que interessante. O nome dele era Moisés. Moses, ou Moshe em hebraico. Tá certo? Em inglês, Moses. Você tem praticamente todos os faraós dessa 18ª dinastia, com exceção de Amenhotep, tem o nome terminado em Moses. Amose, Kamose, Tutmoses. Percebeu que é tudo Moses, Moses, Moses? Sabe o que é Moses em egípcio? Nascido de. E como é que a família real colocava o nome? Um nome de um deus egípcio, Tut, o deus Tot. Mose, Tutmose, nascido do deus Tot. A é o deus da lua. Amose, nascido do deus da lua. Percebeu? Então, provavelmente, o nome de Moisés seria Rapimose, porque ele foi tirado do Nilo. E o Nilo era o deus Rapi. Mas quando ele reconhece o Deus verdadeiro, ele tira do nome dele a divindade, ficando apenas Mose, nascido de. É uma teoria que alguns levantam e ela faz sentido, porque o nome Moisés, nascido de, falta um complemento. Falta um complemento. Aí, quando ela recebeu, olha a estratégia, Miriam já estava de longe olhando. Ela falou, mas como é que eu vou chegar com essa criança no palácio? Aí Miriam, dá licença, majestade, tem uma mulher lá que ela pode criar um menino para a senhora. Então eu vou dar um dinheiro para ela. E Moisés foi criado pela mãe dele até os 12 anos, onde ele aprendeu as raízes judaicas dele, e com 12 anos ele foi para o palácio, para quase desaprender tudo da infância. Imagina a aflição de Joquebede tendo que entregar o filho. E ali ele ficou no palácio, e provavelmente nessa linha hereditária, ele era o candidato ao trono de Faraó, que ele era o filho de Hatshepsut. Até que um dia, e Moisés aqui, eu vou chocar muita gente, Moisés já estava com quase 40 anos, em torno de 40 anos. A gente imagina um Moisés ainda jovem, 40 anos. Ele vê um egípcio batendo num hebreu. Aí ele pega e com ódio, ele mata aquele egípcio e desesperado depois ele enterra o corpo do cara na areia. Aí quando ele enterra, ele fica fingindo que nada aconteceu. Aí um hebreu estava brigando com o outro. Quando ele foi separar a briga dos dois, ele falou assim, por que você está querendo meter aqui a pitaco na nossa briga? Você é filhinho de papai, você não é hebreu como nós, porque você está lá no palácio, cheio de regalia, com ar-condicionado e tudo mais. A gente está se lascando aqui. Você vai querer matar a gente igual você matou aquele egípcio? Aí ele ficou apavorado com aquilo, falou, pronto, muita gente deve saber. Largou tudo e fugiu para a terra de Midian. Então foi até aí a fuga dele. Ele fugiu porque era crime, mas ele não era o filho do... Mas vamos imaginar, ele era o filho da rainha, mas todo mundo sabia que ele não era um filho legítimo da rainha. Cara, então olha que interessante. Então tinha mais chance quase meu irmão, né? Porque ele era filho adotado da rainha. E o outro também era enteado da rainha. Sim. O outro ainda tinha mais chance, porque o outro pelo menos tinha o pai que era faraó. Cara, então Moisés, ele era tão predestinado a libertar o povo que quando ele ainda era criança,
ele conseguiu libertar a própria mãe, né? Assim, a primeira Exatamente. pessoa que ele salvou ali foi a própria mãe. E olha que interessante, ele foi parar, né, nos braços da filha do faraó, e naquele exato momento que a irmã dele, Miriam, chegou na filha do faraó, ofereceu a própria mãe, sem saber, obviamente, que era a mãe, ofereceu a própria mãe para cuidar do próprio filho. Então, e ela foi parar no palácio, ou seja, essa primeira pessoa foi a primeira pessoa a ser salva por Moisés ali, sem ele. Exatamente. Enfim, ele é realmente diferente.